Hoje subo a esta tribuna para vos dizer que os desafios que temos pela frente são reais, são sérios e são muitos. Não serão fáceis de enfrentar, nem poderão ser todos resolvidos num curto prazo. Mas subo a esta tribuna com um propósito muito claro, de afirmar perante as açorianas e os açorianos que nos manteremos ao seu lado para enfrentar esses mesmos desafios. Serão enfrentados através da unidade de objetivos, em vez do conflito e da discórdia, reafirmando o nosso espírito de resistência e tendo por base a certeza de que todos são iguais e que, portanto, a todos devem ser garantidos os mesmos direitos. A nossa viagem nunca foi feita de atalhos, nem de nos contentarmos com pouco. Pelo contrário, foram sempre os audazes, os que agem, os que fazem as coisas, na maior parte das vezes homens e mulheres anónimos no seu labor, que pavimentaram este nosso percurso. E é esta a viagem que hoje prosseguimos. Naturalmente, há quem ponha em causa a dimensão das nossas ambições, que proclame que as nossas medidas não suportam a escala dos nossos desafios. Curta memória a daqueles que não lembram o que se alcança quando a imaginação se reúne em torno de um propósito comum, à necessidade e, acima de tudo, à coragem. A prosperidade dos Açores depende da capacidade de alargar as oportunidades a todos, não por caridade, mas porque esse é o caminho mais seguro para o nosso bem comum. Não obstante, a determinação do Governo dos Açores permanece inabalável e persistiremos no constante aperfeiçoamento das nossas medidas e na busca por novas estratégias. Não estamos aqui para marcar pontos políticos fáceis ou para nos distrairmos com trivialidades. Não esperamos que os outros ditem o passo para que lhes possamos acompanhar o ritmo. Senhoras e senhores, o nosso ritmo é o bem-estar de cada açoriana e açoriano. E esse bem-estar começa, naturalmente, na solidez das nossas políticas sociais. Com um reforço de 11% face ao ano anterior, a Solidariedade Social disporá de uma verba de cerca de 41,5 milhões de euros para a implementação e persecução das suas medidas de cariz social. Embora não se tratando propriamente de uma prioridade recente, o investimento na área dedicada à infância e juventude continua a ser, no entender do Governo dos Açores, uma questão estratégica para o futuro da região. Alvo de um reforço de cerca de 13%, o apoio à infância e juventude contará com um montante previsto na ordem de 8,5 milhões de euros, os quais continuarão a ser investidos no desenvolvimento de respostas sociais que se traduzam num local onde cada criança ou jovem tenha a oportunidade de se desenvolver e progredir a todos os níveis, nomeadamente cognitivo, pessoal e social. Nesse sentido, o Plano e Orçamento para 2017 continua a apostar na requalificação e alargamento da rede de respostas sociais dirigidas a este público-alvo, materializando as propostas aceitas e esperadas pelas famílias açorianas e que concorrem para garantir as melhores condições para o desenvolvimento dos seus filhos, além de uma melhor conciliação das suas vidas familiar e profissional. Tendo presente que são precisamente os primeiros anos da vida das nossas crianças os mais cruciais para o seu desenvolvimento, o Governo dos Açores dá primazia à requalificação e construção de creches e centros de atividades de tempos livres, onde eles são mais necessários. Naturalmente, e porque o investimento nas crianças e jovens não se faz apenas do desenvolvimento de novas estruturas, o plano prevê igualmente assegurar outras prioridades validadas pelos açorianos, como a concepção de práticas que estimulem e potenciem a prevenção e proteção das crianças e jovens de toda a região, designadamente através do apoio à atividade do Comissariado dos Açores para a Infância. De entre os investimentos previstos, já entrando na área do apoio à família, comunidade e serviços, destaca-se a aposta na criação de estruturas intergeracionais, como é o caso de Arrifes, a iniciar em São Miguel, ou ainda do centro da Feteira, aqui na Horta, reforçando a política há muito preconizada por este Governo dos Açores de reforço e apoio a todas as dinâmicas promotoras do contacto entre gerações, pela convicção que temos das vantagens para as diferentes faixas etárias deste convívio, desta troca de saberes, desta transmissão de valores que este convívio proporciona. Esta área de intervenção, com uma verba prevista de 15 milhões de euros, assegurará igualmente a implementação de respostas comunitárias de comprovada relevância, nomeadamente ao nível do apoio à população sem abrigo, com a construção do Centro de Acolhimento Temporário para sem-abrigo em Ponta Delgada, a título de exemplo.
No apoio à família, irá assegurar condições melhoradas para a terapia familiar, assegurando igualmente apoios como o CEDO, Complemento Especial para o Doente Oncológico, ou o Programa Especial de Apoio ao Pagamento de Propinas, medidas que se revelam fundamentais nos momentos mais vulneráveis ou cruciais nas vidas dos açorianos e açorianas. Senhoras e senhores deputados, o apoio aos nossos idosos está, de igual modo, no topo das nossas prioridades para 2017. Alvo de um reforço de cerca de 22% face ao ano anterior e com uma verba estimada de 13 milhões de euros, o plano para 2017 aposta inequivocamente na garantia das devidas condições técnicas e de conforto, quer para os utentes, quer para os colaboradores que os acompanham. Dotando as nossas ilhas de respostas especializadas e de proximidade que garantam a melhor qualidade de vida possível aos nossos idosos, privilegiando a sua permanência junto dos seus familiares e das comunidades, destaca-se a implementação de respostas especializadas e adequadas tanto às alterações das dinâmicas familiares do ponto de vista dos cuidadores, como do aumento comprovado do grau de dependência dos nossos idosos, que acompanha de forma natural o aumento da esperança média de vida. São os casos, por exemplo, do Centro de Dia dos Flamengos, aqui mesmo na Horta, ou do Centro de Apoio ao Idoso da Madalena, iniciado ainda no final da semana passada. Estruturas multidisciplinares e comprovadamente adequadas à vontade das nossas comunidades. O Programa Regional de Reestruturação do Serviço de Apoio ao Domicílio e Apoio aos Cuidadores é disso também um ótimo exemplo, precisamente na medida em que promove a complementariedade entre os sistemas formal e informal. Ao mesmo tempo que promove a progressiva requalificação e ampliação das condições necessárias à manutenção dos idosos e dependentes nas suas casas, evitando ou retardando sempre e quando possível a sua entrada numa estrutura residencial. Assegura o acesso e a disponibilização de informação e formação, apoio psicossocial, suporte psicológico e medidas que promovam o descanso do cuidador. Para o Governo dos Açores, estes investimentos são, acima de tudo, investimentos na coesão social e territorial, uma vez que passamos a poder garantir equidade no acesso a estes serviços, aspecto que consideramos determinante para o salutar desenvolvimento dos vários territórios que compõem a região. Considerando que a preocupação do Governo dos Açores é justamente a de evitar situações de pobreza, de exclusão social e de insegurança que muitas vezes acompanham de perto o processo de envelhecimento das pessoas, o plano para 2017 assegura igualmente a manutenção das medidas como o complemento para a aquisição de medicamentos pelos idosos e a manutenção de medidas promotoras de um envelhecimento ativo, como é o caso do programa Meus Açores, Meus Amores. O plano para 2017 reforça igualmente o montante destinado aos públicos com necessidades especiais, mais concretamente em cerca de 30%, disponibilizando uma verba de 4,2 milhões de euros, os quais permitirão continuar o importante trabalho desenvolvido no sentido da diferenciação e adequação dos apoios que são requeridos e que se mostram necessários às pessoas com deficiência e necessidades especiais. Falo-emos através da criação de equipamentos e novas valências, dentre os quais se destacam o Centro de Apoio à Deficiência ou o Centro de Paralisia Cerebral de São Miguel e também através da sensibilização dos potenciais empregadores e da promoção de aquisição de competências por parte deste público. Senhoras e senhores deputados, à semelhança desta intervenção junto do público com necessidades especiais, o plano para 2017 prevê a viabilização de várias outras iniciativas no âmbito da igualdade de oportunidades, da inclusão social e particularmente no combate à pobreza. Também reforçada em relação ao ano anterior, esta área contará com cerca de 1 milhão de euros inteiramente dedicado a projetos de intervenção social e sensibilização no sentido da inclusão dos públicos em situação de maior vulnerabilidade, em particular no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, instrumento que se pretende inteiramente partilhado por todos os setores, sejam eles departamentos do Governo, autarquias, IPSS, agentes sociais e económicos ou sociedade civil. Uma das grandes apostas passa pelo reforço dos programas de educação parental, investimento igualmente contemplado no plano para 2017, aumentando o número de dinamizadores e o número de ilhas abrangidas, promovendo uma postura preventiva e, desta forma, minimizando ou erradicando as situações de desproteção social que atingem crianças, jovens e suas famílias. Para 2017 estão planeados, alguns deles já em curso inclusivamente, 29 grupos de educação parental, designadamente 11 em São Miguel, 10 na Terceira, 6 no Faial e 2 no Pico. Reconhecemos que há muito trabalho a fazer nesta área, mas as açorianas e os açorianos confiaram em nós para o fazer e esta tornou-se natural e automaticamente a nossa principal missão.
Senhoras e senhores deputados, governar é uma responsabilidade de altíssima seriedade e as decisões que tomamos nesta mesma casa impactam aspectos fundamentais das nossas vidas, como a educação, a saúde, a segurança, a qualidade de vida e, claro está, base essencial para a prosperidade, a nossa habitação. Naturalmente, as políticas facilitadoras do acesso à habitação constituem-se também elas como promotoras da equidade, na medida em que nos permitem assegurar que todos os cidadãos, seja qual for o seu contexto de desvantagem, têm acesso a condições habitacionais dignas e condizentes com a sua condição familiar. Através de regimes específicos de majoração, são protegidos os grupos mais vulneráveis, como as famílias monoparentais, os portadores de deficiência ou as vítimas de violência doméstica, por exemplo. Com uma verba anual de 22.600.000 euros, o plano para 2017 em matéria de habitação inclui ações para acelerar e impulsionar a oferta de todos os tipos de habitação, incluindo a habitação social no imediato e a médio e longo prazo. Nunca descurando a necessidade de assegurar habitação condigna àqueles que têm mais dificuldades em aceder ao mercado habitacional e de arrendamento, presentemente, o plano para 2017 incidirá, em particular, sobre as famílias em situação de maior vulnerabilidade, contemplando mais de 15 milhões de euros para assegurar a continuidade de programas estruturantes, como é o caso do programa Famílias com Futuro, ou os acordos de colaboração com as autarquias para o realojamento de famílias em situação de grave carência habitacional, sendo o propósito primeiro conceder às famílias um período seguro durante o qual possam construir as bases para a sua autonomização. É ainda prioritário o realojamento de famílias a residir em zonas de risco, garantindo a segurança de todas as açorianas e açorianos que se encontrem nessa situação, nomeadamente em zonas identificadas na Ilha de São Miguel, como é o caso de Santa Clara, Ribeira Quente ou Faial da Terra, sem esquecer, naturalmente, a conclusão do processo relativo aos acontecimentos em São Miguel Arcanjo, no Pico. Cerca de 7.200.000 euros serão afetos à manutenção de outros programas igualmente importantes, como é a recuperação da habitação degradada, a promoção da habitação a custos controlados ou os apoios à construção e aquisição de habitação própria. Este último particularmente importante para as famílias jovens com maiores dificuldades em autonomizar-se pela via da habitação. Considerando a complexidade dos fatores subjacentes à situação habitacional, o Governo dos Açores sabe que não existem soluções ou medidas simples. Há que abordar a questão em várias frentes. É precisamente para discutir uma abordagem mais abrangente ao planeamento habitacional na região e promover um levantamento exaustivo da situação que é proposta a criação de uma agenda para a habitação nos Açores 2017-2031, medida igualmente acautelada neste plano para 2017. Mais do que sermos capazes de responder aos desafios, queremos estar preparados para os receber. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. O Governo dos Açores nunca se conformou. Temos-nos adaptado a cada novo desafio, aprendido com a experiência e introduzido atualizadas reformas em todos os setores em que elas se revelaram necessárias. E ao longo deste percurso colocámos sempre a solidariedade social no centro do nosso programa de governo, refletindo propostas que foram inequivocamente apoiadas pelas açorianas e pelos açorianos nas últimas eleições regionais. De facto, e nos tempos de incerteza e preocupações relativas ao crescimento económico que nos precederam, o compromisso por parte do Governo dos Açores na contínua aposta em medidas sociais eficazes e inovadoras não foi de menos importância. Hoje, abraços com uma divisão geracional provocada pelas mais recentes alterações demográficas, o imperativo de repensar e adaptar as políticas sociais às novas realidades e o esforço no sentido de garantir uma equidade de oportunidades através de uma verdadeira coesão social e territorial não se tornam menos importantes. De facto, e num período igualmente marcado por vociferantes desacordos, uma postura aberta e dialogante revela-se um importante e mais bem-vindo ponto de consenso. Não espero, nem o Governo dos Açores espera, que este espírito de concórdia se aplique a toda e cada medida proposta. Mas a bem dos Açores, a bem do povo açoriano, é absolutamente vital que se construam mais e melhores consensos. A flexibilidade, ainda que absolutamente necessária para garantir e melhorar a coesão social da nossa região, assim como as suas perspectivas de futuro, não acontece no vácuo. Mas a verdade é que as reformas já em vigor e os programas prontos a serem implementados que constituem o programa de ação deste Executivo, acrescidos que estão de comprovados resultados positivos, apenas reforçam a relevância de dar continuidade às medidas sociais desenvolvidas. Não há, portanto, como negar
o novo conjunto de circunstâncias em que nos encontramos agora, mas de igual forma não restam quaisquer dúvidas de que é da unidade de propósito na construção destas medidas que a região precisa para prosperar, disse.